Pronto. Tamo aqui no perfil do Matheus, @militante cansado no Instagram, altamente recomendo, tá? E eu ia fazer umas coisas pra falar de legislativo, aí eu lembrei que o Matheus já tinha feito uns posts muito bons. E pra quê, né, gente? O bom da gente somar é tirar as redundâncias, né? E aí tem esses posts aqui sobre, né, o que faz... É lindo, né? Olha que perfil lindo. É um perfil muito lindo. O que faz, por exemplo, um deputado federal. Então, vamos abrir aqui pra gente dar uma olhadinha, tá? Então, a parte de explicação. Então, o Matheus colocou aqui, né? O que fazem, né? O que faz um parlamentar federal? Então, eles propõem, emendam e aprovam leis, fiscalizam ações do Executivo Nacional, convocam e solicitam informações a órgãos do governo, votam e discutem o orçamento da União, alteram a Constituição Federal e destinam emendas aos seus estados e municípios, né? Então, emendas, recursos. Então, além disso, eles podem criar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para investigar irregularidades e são os únicos que podem abrir processos de impeachment contra a presidência da República. Ou seja, muito importante. Quem a gente elege para o Legislativo Federal faz muita coisa, muitíssima coisa. E aí, como é que é a estrutura da Câmara dos Deputados, né? Então, você tem o plenário, tem as comissões temáticas da casa, onde você vai debater os projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, então, PL, projeto de lei, PEC, proposta de emenda à Constituição, requerimentos de urgência, medidas provisórias, etc. Então, os ministros de Estado podem ser convidados para prestar informações de utilidade pública, então vocês viram várias vezes nos últimos anos, quando tá ali, por exemplo, que chama o ministro da Saúde e vem explicar por que que tá essa porcaria toda durante a pandemia. Então, tem que vir e aí as pessoas vão lá e perguntam. Por exemplo, o Ricardo Salles prestando contas, porque na verdade ele não queria coisa nenhuma, prestar conta de coisa nenhuma, sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente. Então, também é necessário. Então, a Câmara dos Deputados tem esse papel que é muito importante de estar fazendo essa ponte com os ministérios, cobrando, avaliando, investigando, né, perguntando o que está acontecendo. Então são 513, a gente já falou disso lá atrás, na nossa análise, né? E o número de cadeiras varia de estado para estado. E aqui tem nesse mapinha, gente, o Matheus é muito caprichado, para vocês verem quantos são os deputados federais por unidade federativa. Então, na nossa lista lá, a gente tem, né, uma lista bem grande de, por exemplo, candidatos para Minas Gerais e para São Paulo, que faz bastante sentido porque também tem muitas vagas, né, para São Paulo e Minas Gerais. Mas a gente quer ver mais. Para a região norte, vão ter menos candidatos porque também é menos populosa. Então, vão ter menos candidatos porque também são menos vagas para preencher. Mas a gente quer ter, né, nomes de esquerda aqui, porque se tem 8 vagas aqui no Amazonas, a gente gostaria de ter 8 vagas preenchidas pela esquerda. Então aqui vocês podem ver, assim, mais ou menos no geral, a quantidade para cada local, né, os estados e o DF. Então, juntos as unidades federativas, tá? Alguns dados, né, esses dados, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma deputada indígena só, que é a Joênia Wapichana, só 4 se declararam LGBTIA+, não tem nenhuma pessoa trans, então algumas coisas que a gente falou também na nossa análise. E a questão da bancada do boi, da Bíblia e da bala, completinha aqui, o jeito que o Matheus deixou pra gente. Lembrando que são bancadas que têm uma atuação muito forte, geralmente homogênea, e que você tem, inclusive, né, pessoas que fazem parte delas ao mesmo tempo, né? Então, você tem deputados federais na bancada evangélica, são empresários, 245 deputados federais integram a bancada pluralista. É bom entender que essa bancada pluralista aqui tem empresário, tem latifundiário, tem advogado, tem de tudo dentro dela, né? E aí tem toda essa questão, né? Por exemplo, a Frente Parlamentar de Segurança Pública tem 308 deputados, né? E aí tem os deputados de esquerda que estão ali tentando contrapor o que acontece lá dentro, porque a gente sabe que a maior parte dessa discussão é bastante reacionária, né? E aí é algo que tá para jogo que a gente tem que avaliar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de mudar a composição diretamente, né? O que faz um senador da República, né? Então, já funciona na outra lógica. Então, não é o básico de 4 anos. O que a gente tem?
Eles têm mandato de 8 anos, o senador tem mandato de 8 anos, são eleitos 3 por cada estado, 2 de um pleito e 1 em outro. Então, a cada 4 anos, numa eleição, você vai eleger, 2 vão ser eleitos. Na outra eleição, 1 vai ser eleito. Então, tem um pouco de alternância, os mandatos são mais longos, mas você tem uma leve alternância, né, de 1/3 para 2/3 a cada 4 anos dentro do Senado. O papel deles é legislar, fiscalizar, aprovar autoridades de cargos centrais para administração pública, então eles vão sabatinar, né, por exemplo, um novo ministro, né, do STF, TCU, PGR, embaixadores, dentre outros. Outras funções do cargo, né, atuam como casa revisora, analisam os projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que chegam na Câmara dos Deputados e vão à sanção presencial. A casa também é responsável por autorizar operações financeiras, e é eleita em sistema majoritário. Então, os candidatos que têm mais votos entram. Então, é diferente do sistema proporcional, que é o que vale para deputados estaduais, distritais, federais e vereadores. A gente vai falar da questão do sistema proporcional agorinha, né? Mas então, senadores entram na questão majoritária. E é por isso que na questão de senador, tem senador, aí tem o primeiro e o segundo suplente. Então, você já fica sabendo ali quais são os suplentes, porque funciona na base do majoritário, não funciona na base do proporcional. E aí, mais uma vez, a composição também é extremamente desigual, né? Então, você tem um senador que se declara LGBTIA+, 20% se declara negros ou negras, 8% do Senado que são mulheres, a gente falou um pouco disso. E uma das coisas que a gente mostrou na nossa análise de conjuntura, tanto que o Senado é mais difícil ainda de renovação. Porque tem essa lógica longa do 1/3, dos 2/3, né, a cada 4 anos. Então, é muito, muito, muito importante ficar de olho nessa questão do Senado em si. Enfim, tem vários posts legais que Matheus está fazendo ali no perfil dele. Então, por exemplo, esse aqui sobre a questão do Centrão e o bolsonarismo. Sim, explicações muito diretas e tudo muito lindo, né? Porque o design que o Matheus faz é tudo muito lindo. Então, eu recomendo vocês seguirem, tá? Aproveitem e sigam o Matheus, porque tem coisas muito interessantes ali. Com isso, deixa eu ver o que eu quero... tá. Por que eu não tô entrando em contato com candidatura diretamente e tudo mais? Gente, vamos olhar aqui quantos pedidos de candidaturas foram feitos, né? Pedidos que foram feitos, né? Então, isso aqui é dado 16 de agosto da semana passada. Aí tem as candidaturas que realmente foram validadas, homologadas, validadas e estão válidas, vão pra frente. E gente que vai retirar a candidatura, então tem todas essas mudanças. Então, a gente tem para presidentes aqui pedidos feitos, foram 12, junto com a vice-presidência, porque é chapa, governador 223, com vice-governador 223 também. Aí tem aqui para Senado 234 candidaturas para o Senado, e aí vem, né, com a nomeação do primeiro suplente e do segundo suplente. Quando chega para deputado federal, gente, 10.271 candidaturas, tá? Se inscreveram. E para deputado estadual, 16.235, tá? E aí ainda tem deputado distrital para o Distrito Federal, 591. Então, é muita candidatura. É muita, muita candidatura mesmo. Então, eu sei que ali no nosso site a gente vai listar um pedacinho. É um pedacinho. Porque é um filtro. Esses 11 eixos, eles atuam como um filtro muito importante pra gente aqui. Nesse processo, né, de debater as pautas, que não é só ficar identificando e indicando o nome, né? Então, é uma questão muito importante, né? E aí, o Marcelo apontou uma coisa importante aqui, né? Senado é majoritário, mas não tem segundo turno, tá? Então, vai de uma vez, né? Então, não é que nem governador do presidente, vai uma vez. Os que ganharem mais, entraram. Então, tem que ficar muito atento. E na enquete que eu fiz lá no Instagram, eu realmente, né, a maioria das pessoas não tinha escolhido o candidato pro Senado ainda. Ficar de olho. E aí eu acho que é importante, tá? Quando vocês olharem quem que é o candidato pro Senado, olharem lá e olharem quais são os suplentes, tá? E aí, deixa eu ver, porque tem algumas artes. Vamos ver, por exemplo, do Afrânio, que tá listado aqui. Tá vendo? Isso aqui é muito importante. Hoje eu estava falando da questão das artes, das campanhas.
A gente veio aqui, a Afrânio, que assinou a nossa carta, né, em concordância com a nossa carta, ele é o único candidato para Senado em Santa Catarina que assinou, então tô mostrando ele aqui. E além de você saber que é o Afrânio, as suplentes também estão listadas, tá? Então você tem a Miriam e a professora Maria Cristina como suplentes, é importante você saber. Você tem que saber quem que é o suplente do seu senador, tá? Porque você é quase que uma chapa, né, nesse sentido. Então, verifiquem. Fiquem de olho em candidaturas para o Senado que não estão mostrando a cara, tá? Das pessoas que são suplentes na candidatura. Então, assim, olhem diretamente, né? Quem são os suplentes para estarem de olho. Uma outra coisa, as informações no perfil daquela candidatura estão mostrando ali o partido, né? Então, aqui você tem o partido e a federação, né? Pessoal Rede. Então, é importante você saber. Eu tenho visto umas coisas muito bizarras. Olha que bonitinho. Passando que assinou a caixinha, né? Eu tenho visto umas coisas muito, muito bizarras mesmo, de estar acompanhando, de estar fazendo um levantamento. E nesse levantamento, ver candidaturas que estão ali, você tem o número. Pelo número, você consegue jogar e identificar o partido, se você não sabe o número de cor, né? Esse partido é o número tal. Mas, gente, tem muito candidato que não lista partido, cara. Inclusive candidato de esquerda, tá? E aí, quando é candidato de esquerda que não lista o partido de esquerda, eu fico meio assim, o que tá acontecendo nesse processo? Sabe, você acha que o seu partido vai te queimar, vai te impedir de ganhar voto? Então, o que você tá fazendo nesse partido? Então, hoje eu até fiz um post no Twitter, mas a Lana de Holanda falou disso, acho que semana passada também, bem no sentido assim, vontade de dar uma aula de comunicação em redes sociais para várias candidaturas, porque tem galera que ainda tá só escrito pré-candidato no perfil, até agora, tá? Tem galera que não postou o número, não postou arte com número até agora. Tem galera que posta arte com número, mas não posta o estado. Então, assim, na rede social, é muito importante você postar o estado, porque é diferente daquele panfleto ali, você vai distribuir no centro de Vitória, no Espírito Santo. Porque você sabe que você está distribuindo um panfleto ali que é para uma candidatura no Espírito Santo. Mas na rede social, as pessoas vão compartilhando, tem que saber, né? Tem que saber. Então, quando a gente tá colocando lá no nosso Instagram, a gente tá colocando cada um, né? Tipo, os santinhos em 6, eu coloco qual que é o estado, porque várias vezes não tá. Então, quero incentivar, vocês são próximos a campanhas, lembrem as candidaturas de colocarem nome, número, partido, se possível, partido na federação, porque a federação é uma coisa nova para as pessoas saberem o que é a federação que tá em jogo ali, né? Cargo, estado. E se você tá postando isso numa rede social, gente, cadê a descrição alternativa de acessibilidade? Candidaturas, coloquem o alt, tá? No Twitter e no Instagram. É possível, você tem um lugarzinho, você não precisa nem fazer um post a mais, e você nem precisa colocar dentro da legenda. Tem um lugarzinho no Instagram e tem um lugarzinho no Twitter para você colocar o alt. Isso vai ajudar os ledores de tela identificarem para as pessoas, né, que têm alguma deficiência visual, né? Então é muito importante estar fazendo isso também. No Tese 11 a gente sempre coloca a descrição em todas as nossas imagens para auxiliar com isso, né? Então, por favor, sabe, ajudem a identificar e ajudem muito nesse sentido, tipo, cadê os partidos, velho? Por que estão escondendo? Eu fico muito desconfiada quando tá escondendo partido. Muito, muito desconfiada. Acho complicadíssimo, né? Então, é isso. Aqui, eu tô no site que eu tenho divulgado pra vocês desde o começo, né? Que é o Divulga Candicontas, divulgacandicontas.tse.jus.br. Mods vão colocar aí pra vocês no chat, que é onde a gente encontra as informações que a gente tem que saber sobre as candidaturas, tá? Então, acho muito valioso se familiarizar com esse site aqui do TSE, tá? Vocês estão vendo aqui o Rio Grande do Norte, então vamos aqui, ó, deputado federal, aparece tudinho aqui. Aí, ó, vocês podem separar por sigla. Você colocou deputado federal, quer saber quais são os candidatos para deputado federal no Rio Grande do Norte? Clica em sigla, aí você passa por, ignora esses partidos feios,
né? E vai procurar os partidos que vocês identificam que estão dentro do campo de esquerda, tá vendo? E aí vai aparecer, quando a pessoa tá para reeleição, por exemplo, uma galera aqui que tá para reeleição, que eu acho que a gente deveria, olha que partido feio, a gente deveria tirar, né, galera do Rio Grande do Norte. Seria bom não deixar essa galera se reeleger. Então, ir olhando umas outras pessoas, né, outras opções que aparecem em partidos, né, que seriam partidos de esquerda. Aqui, ó, que assinou nossa cartinha, Natália Bonavides, está para reeleição. Tá vendo? Gente, eu amo o trocadilho. É porque eu e a Natália a gente brinca. É tese 11, é 13 e 11. Amo trocadilho. Amo trocadilho. Ai, ai. Então, vocês podem encontrar essas coisas aqui, tá? Vão olhar diretamente. E eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês que eu acho que é importante. Porque dentro do site do TSE, a gente também tem dados sobre partidos, tá? A gente tem dados sobre filiação. E isso ajuda a gente a compreender um pouquinho mais do quesito. Olha aqui, eu puxei no site do TSE, né? Então, quando você vem aqui, você tem várias coisas, né? Sobre dívida de campanha, estatística de candidaturas, né? Então, você pode puxar aqui em estatística de candidaturas, você eventualmente vai parar aqui. E aí, eu puxei as estatísticas de filiação no Brasil. E aí a gente entende que a gente tem 16.160.000 pessoas no Brasil que são filiadas a partido. E aí, olha aqui, 16 milhões de pessoas, né, filiadas. A gente vê aqui que de 2010 para 2014 cresceu filiação nas eleições. E tá mais ou menos, cresceu um pouquinho, né, de 2018 para 2022, mas bem pouco. E aqui a gente tem a lista das filiações por partido. Então, o MDB segue sendo o maior partido do Brasil, em termos de filiados. Filiados não é a mesma coisa que base eleitoral, não é a mesma coisa que apoio popular, todas aquelas outras questões, né? Mas tem a maior quantidade de membros. Então, o MDB tem 2.131.000 membros no Brasil. O PT é o segundo maior partido do Brasil e o maior partido de esquerda em número de filiados. Então, tem 1.631.000 filiados. Depois vem o PSDB, que perdeu muita força de articulação, mas segue tendo um grande número de filiados, né? 1.352.000. Depois vem o PP, o PDT, União Brasil, né? PTB, PL, PSB, Republicano, Cidadania, né? Vai descendo bastante aqui. O PSOL tá com 222.000. A gente tem aqui, ó, Rede 36.000. A Rede tem mais gente que o Novo. PSTU 15.000, PCB 12.000, né? Então, PCO quase 5.000 aqui, UP 3.200 e é isso, né? Então, você vai tendo o número de filiados. O PPL tem 56 filiados, gente. O PHS tem 106 filiados. A gente faz uma festa em casa, dá mais gente. Esse número aqui é muito bizarro, cara, 56. É muito bizarro, porque para você ter um partido aqui nessa lista, você teve que coletar assinatura pra caralho. Você teve que coletar muita assinatura. E claro, coletar assinatura não significa que aquela pessoa vai virar membro daquele partido, né? Ou que ela tá alinhada com tudo com aquele partido. Então, coletar assinatura é um processo diferente. Tanto que, né, os bolsonaristas falharam em conseguir lançar, né, o partido deles, né, o Aliança pelo Brasil. Então, coletar assinatura não é a mesma coisa do que ter apoio eleitoral e não vai transferir em membros. Então, por exemplo, eu fui uma das pessoas que assinou assinei para a criação da UP. Eu não sou filiada à UP, mas eu assinei com o maior prazer a criação da UP. Então, não quer dizer uma coisa ou outra, mas, cara, o partido conseguiu coletar assinaturas suficientes, né? Conseguiu se estabelecer, conseguiu se registrar e tem 56 membros. O que tá acontecendo aqui? Aqui a gente vai vendo crescimentos, né? A UP acabou de ser lançada, já tem mais de 3.000. Os partidos são de esquerda radical. Pra mim, isso aqui não são números ruins, são números, inclusive, estão crescendo. E tem muita coisa de partido de esquerda radical não ter tanta prática de filiação, né? Então as pessoas militam, circulam no meio, mas não necessariamente estão filiadas
até por questões de perseguição e assim por diante, né? Então, isso varia, a pessoa tá afiliada ou não. E tem coisas diferentes, por exemplo, o PSOL tem filiação democrática. Então, por exemplo, tem gente que é filiada ao PSOL, mas não é militante orgânica do PSOL, é militante de uma outra organização que tem um acordo de filiação democrática com o PSOL para poder lançar candidaturas na eleição. Tem coisas assim. Mas, né, PPL, 56, não dá uma pamonhada em Goiânia. É isso. Tempo de filiação é interessante, então olha aqui, ó, 156 mil pessoas se filiaram nesse último ano, né? Mas, né, a grande maioria de pessoas que são filiadas a partidos são filiadas há mais de 10 anos no Brasil. Nós temos uma maioria de, né, aqui está declarado como masculino e feminino, né? Então, supondo aqui masculino, uma maioria masculina de filiados. E tem uma questão de faixa etária que eu acho que é interessante pra gente notar aqui, né? A juventude tá bem menorzinha em termos de filiação, né? Bem menorzinha. Então você tem uma base bem maior aqui, né? De 35 pra cima. E isso é mais ou menos paritário quando a gente olha pra questão de gênero, né? E aí você pode puxar vários desses dados. Eu acho interessante, olha aqui, ó, 26% das pessoas filiadas têm ensino fundamental incompleto, né? Então, aquela ideia de, nossa, o pessoal que participa, uma galera que participa muito com, veio da academia e tudo mais, com superior completo você tem 14%, 10% daqui lê e escreve. Então, a gente vai tendo essas informações aí. E é possível, né, puxar mais coisas também. Então eu falo pra vocês que eu acho que é muito importante aprender a olhar esses dados que tem no site do TSE pra gente compreender o processo eleitoral um pouquinho mais, né? Eu não sei quem já tinha explorado isso em algum momento antes, mas eu acho bastante útil. Vamos falar do negócio do sistema proporcional? E aqui eu estou mais uma vez no site do TSE, e uma das razões que eu estou fazendo isso é porque o negócio do sistema proporcional, principalmente quando a gente vai falar do quociente, todo ano eleitoral eu aprendo e todo ano eu desaprendo. Todo ano, gente. Todo ano. Eu acho uma dor de cabeça esse negócio de... Ainda mais quando a gente fica assim, ai meu Deus, será que tal pessoa... Ai, nossa, vários votos. Aí você fica assim, ó, você tá lá acompanhando a parte da apuração, mas você não sabe exatamente quanto que deu em relação ao quociente eleitoral ainda, então você vê que a pessoa avançou, mas você não sabe se o partido, né, vai ter votos suficientes para entrar de acordo com o quociente eleitoral. Então, uma dor de cabeça de cálculo é uma coisa que não entra muito bem na minha cabeça, né? Então, é um pouco da lógica. Então, aqui no site do TSE, eles explicam, todo ano eu leio essas explicações e todo ano eu esqueço, mas é assim. Você vai ter o quociente eleitoral e o partidário. O quociente eleitoral, ele é a soma do número de votos válidos, né? Então, você tira os brancos e os nulos. Então, tem os votos nominais, os votos diretos nas candidaturas e os votos de legenda. Os dois são votos válidos. Então, você soma eles e a divide pelo número de cadeiras em disputa, né? Então, se os votos válidos aqui foram 100 votos no total e tem 10 cadeiras em disputa, você vai somar esse... Deu 100, divide por 10, então o quociente é 10, né? Então... uma candidatura, né, um partido, ele tem que conseguir pelo menos 10, passar, né, desses 10 aí para poder ter direito a alguma vaga, para ir preenchendo a vaga. E aí uma coisa muito bizarra na minha cabeça, porque eu não sei como é que é na cabeça das outras pessoas, a gente só sabe como é que é dentro da nossa própria cabeça, é que quando eu vejo essas coisas aí eu visualizo, né, que aí você tem essa soma e vai preenchendo a cadeira, assim, aí quando passou do quociente eleitoral, tipo, passou. Como se fosse um recipiente que vai preenchendo. Coisas de raciocínio muito bizarro que a gente tem, né? Então você só vai ter direito a alguma vaga se for dessa forma. Então você pode ter um candidato que tem, né? Foi super bem votado. O mais bem votado, ele teve 9 votos, né? E aí teve um outro candidato que teve 8. Mas o que teve 8 entra porque ele teve 8 e mais alguém no partido dele teve 3.
Então teve 11 e aí passou do coeficiente que era 10. E aquele que teve 9 não passou com o partido. Ninguém mais teve voto, não passou do 10, não entra. É esquisito? É esquisito? É, mas é mais ou menos assim que o negócio funciona, né? E aqui eles têm alguns exemplos do que significa, né? Entre sobras e vagas, como é que divide. E é por isso que quem é organizado aí em partido e tudo mais, sabe que no dia tá todo mundo assim fazendo um cálculozinho e o próprio site do TSE vai soltando os resultados e vai informando pra gente o que significa cada coisa, né? Que bom que tem alguém pra fazer esse cálculo, que não sou eu. Que não sou eu. Mas deu pra entender aqui, eu acho que é importante pra gente enfatizar a questão do sistema proporcional é que votar no partido conta. Então, se o candidato está escondendo o partido dele, desconfie, porque pode ser que o seu voto, aquele candidato não seja mais votado do partido dele, você dá o voto para ele e aquele voto vai colaborar com o quociente para uma outra pessoa do partido ser eleita. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar de olho qual que é o partido, tá? Porque o partido, ele conta na hora dessa questão realmente de quem entra, de quem é eleito, e também conta na própria questão da política que vai ser lançada. Então, sim, né? Ser básico falou que puxador de voto é um negócio real, a gente já viu vários casos bizarros disso, um dos mais emblemáticos na nossa história recente é provavelmente o Tiririca, né? Sendo um enorme puxador de voto. E é bom a gente ficar de olho no que isso significa, tá? Enfim, isso aqui também tá no site do TSE, explicando algumas coisinhas. E aí eu vou pegar uma outra coisa para você, que é sobre a diferença entre federação e coligações. Principal coisa que vocês precisam saber sobre federação é que a federação ela tem uma natureza mais permanente. A coligação é direta, né, para o momento eleitoral. A federação ela vai para além porque uma vez que eleitos dentro ali da institucionalidade, aqueles partidos que são federados, eles têm que atuar como se fosse uma bancada unificada, tá? Então, é isso. Ainda dá pra votar em legenda? Vale a pena? Gente, eu acho que votar em legenda só justifica em 2 casos. Tipo, você não teve tempo de pesquisar as candidaturas, você confia na legenda, você confia no partido, então você deu ali, ó, toma aí, ó, partido. Quem vier, eu não tive tempo, mas eu confio no partido. E no outro caso, de que você confia plenamente em todas as candidaturas e você fez o Unidunité, você tirou, né, no dado, você fez tudo e não conseguiu decidir, porque você confia em todas absolutamente igual. Então você fala assim, aqui entrar tá bom pra mim, aí você vai na legenda, mas normalmente faz muito mais sentido você fazer o voto nominal, tá? Então, fazendo o voto nominal, porque a gente sabe que as candidaturas são, sim, diferentes umas das outras. Elas podem ter um alinhamento muito grande em relação ao partido, mas elas são diferentes umas das outras. Então, o objetivo é a gente ir se educando para pensar a sua candidatura antes e fazer o voto nominal. Então, o meu incentivo, a minha sugestão para vocês é praticarem o voto nominal, beleza? Eu acho que é algo que ajuda bastante. E voto em legenda é bem raro. É uma minoria mesmo. Então, vão ali atrás, né? Quando chegar no dia da eleição, vocês vão ter a colinha com o número para não dar erro, né? Para escolher o voto nominal direitinho. Que eu acho que é importante, até porque pelo voto nominal você tem um pouco mais de sensação de pertencimento se aquela candidatura for eleita. Para ir lá, olha, votei em você, né? Eu votei no seu mandato coletivo, eu votei na sua candidatura individual, então tô aqui, vamos dialogar. Então isso ajuda bastante nesse processo, né? E eu acho que é isso. Quanto mais a gente vai se apropriando desse debate eleitoral, mais a gente vai se sentindo preparado para fazer essas escolhas nominais, né? Então é isso. Pegando aqui uma explicação bem básica, né, sobre federações que a gente viu. Então, por exemplo, a gente tem a Federação PT, PCdoB, PV, a Federação Rede PSOL, a outra não me interessa.
Qual a diferença entre coligação e federação partidária? Que é bem básico. A coligação ela está relacionada ao processo eleitoral. Então, era uma forma de você meio que, né, se aproveitar dos votos dos outros partidos. Então, isso ajudava nessa questão do quociente. Mas a federação em si, ela tem o propósito de trazer algo mais permanente, de uma atuação mais combinada. E ajuda um pouco nessa sobrevivência dos partidos, principalmente dos partidos pequenos, gerando outras contradições, né? Então eu sei que no caso da federação PSOL-Rede, isso gerou muita polêmica, né? E o que a gente tem, então, agora é o quê? As coligações não existem mais para as eleições proporcionais. Isso mudou. Elas existem para os cargos majoritários. Então, tem uma coligação bem grande, por exemplo, para a campanha do Lula, que é um cargo majoritário. Mas não existe mais coligação para deputado federal e para deputado estadual, distrital, vereador, tá? Então, isso é algo que mudou e a federação vai ter um papel importante nisso aqui. Então, nas federações, as votações dos partidos vão ser somadas. Aqui essa explicação ajuda bastante aqui, né? Do próprio Fernando Alencastro do TSE. Se os partidos A, B e C formam uma federação, as suas votações se somam para atingir X cadeiras no Legislativo, que serão distribuídas entre os candidatos mais votados. Então, se os 3 mais votados, por exemplo, forem do mesmo partido, eles ficam com as vagas. Elas não precisam ser distribuídas entre os que formam a federação. Mas se forem, por exemplo, 2 mais votados de um partido e 1 mais votado da outra federação, isso vai ajudar a atingir aquele quociente ali. Por isso que a federação, ela é importante, tá? Saber como que o partido que você vota tá federado, tá? Mas o fundo partidário continua sendo separado. Porque o fundo partidário ele também é administrado de acordo com os regimentos internos de cada partido, de acordo com, né, as votações internas, executiva, diretório e tantas outras coisas assim, tá? Então, tem um pouco disso. Aí, do nada, a foto do Temer, que coisa triste. E é uma dessas questões. Pra mim, eu acho que uma das coisas realmente pra destacar é essa atuação unificada que essa federação tem que ter. Porque se esses deputados, por exemplo, de uma federação PSOL-Rede, são eleitos juntos, né, os votos vão pro mesmo copinho ali, é importante que eles tenham uma atuação bastante alinhada dentro do Congresso, uma vez que eleitos. E aí entram as questões mais delicadas sobre quais são as diferenças entre esses partidos, como é que eles vão negociar, como é que eles vão atingir acordo e assim por diante. Tá bom? Então, eu sei que algumas lives passadas a galera tinha me perguntado sobre federação e coligação. E era isso. E é isso, gente. A corrida pro Senado é realmente bem mais complicada. Porque são bem menos candidatos, né? São bem menos candidatos. Então, a gente sofre porque é majoritária, não é proporcional e são bem menos candidatos. E o Senado, pela sua estrutura mais limitada, ele acaba sendo um pouco mais conservador. Enfim, é uma disputa tensa, a disputa do Senado. Mas uma outra coisa que eu acho que é interessante, que teve uma pesquisa da Quast, se eu não me engano, que foi inclusive que foi encomendada inclusive pelo Renova BR. E é uma pesquisa que fala que 86% dos eleitores consideram bom que ocorra uma alta renovação dos quadros do parlamento nessas eleições. Porém, ele não lembra em que ele votou em 2018. Tipo, é um negócio que me mata isso. A gente vê que a questão da crise de representatividade não se pode jogar simplesmente na conta de que há um déficit democrático em relação aos partidos, que não representam ninguém, os políticos não representam ninguém. A gente tem que pensar aqui o esvaziamento do eleitor como sujeito político, ao ponto que ele chega lá, aperta um número e não se lembra mais depois. Não faz a menor ideia em quem votou. Então, por conta disso, né, é uma das coisas assim bem preocupantes dessa história. Nós precisamos enfatizar bastante a questão do legislativo, porque não adianta falar assim, essa Câmara é tudo ruim, esse Senado é tudo ruim, nossa, o Congresso Nacional ninguém lá presta, e a pessoa não sabe nem em quem que ela votou, né? E aí o bizarro, inclusive assim, gente que acabou votando em gente que foi eleita e não lembra que votou em alguém que foi eleito.
às vezes se esqueceu, porque votou em alguém que foi uma candidatura muito pequena, não foi eleita, não sei o que lá, eu vou dar assim, vou passar um micro centímetro de pano pra essa pessoa aqui. Agora, quando chega no caso, às vezes a pessoa elegeu alguém e não lembra. E não lembra. Então, eu acho que é uma situação extremamente complicada e então, se a gente vai discutir crise de representatividade, uma das coisas que a gente tem que fazer é cobrar da gente mesmo, cobrar de outros eleitores, falar com que as pessoas sejam mais diretas na sua atuação, nos números que apertaram, e o que as pessoas defendiam. E eu acho que na esquerda existe um pouquinho mais de vantagem nesse sentido de muita gente chegar e falar assim, eu lembro porque eu votei em fulano, porque fulano defende tal coisa. Então essa questão da crise de representatividade, eu acho que uma das questões pra gente notar é que muitas vezes a galera culpa a questão da crise de representatividade nos partidos que não valem nada, os políticos não valem nada, mas elas mesmas não assumem a responsabilidade de se entender como um sujeito político no processo eleitoral. Então é muito mais fácil, aperto qualquer número aí e lava as mãos. Mas seria muito bom, né? Se tivesse uma renovada no Congresso, não seria bom? Pois é, e o que isso tem a ver com você? Tudo. Tem tudo a ver com você. E uma das coisas a se notar também é que alta renovação eu não sei muito bem o que significa nesse momento específico, né? Porque alta renovação pode significar para a pessoa uma lógica de que vamos colocar aqui gente que nunca foi eleita, que não tá se reelegendo, nomes novos, que é muito essa pegadinha, né, da galera do Renova BR e tudo mais, nomes novos, gente que não é político de carreira e tudo mais, como se isso garantisse algum tipo real de renovação, quando a galera chega lá, é novinha, né, nome novo, os novatinhos do Congresso, chega lá e faz a mesma política que a galera veterana do Congresso e principalmente do status quo, né, a lógica de poder continua exatamente a mesma. Então você não tem uma renovação de quadros, você tem uma renovação de nomes. E aí eu acho que é importante a gente diferenciar o que significa. Renovar nomes, né, atualizar, colocar gente nova, dar uma refrescadinha ali, é uma coisa. Agora, dar uma refrescada na política é outra. Bom ponto que Vitor trouxe aqui. Adoro uma mensagem destacada que me ajuda a perceber coisas no chat. Em 2018 deu uma renovada, né? Chegou gente lá que não tava lá antes. Chegou lá na conta do Bolsonaro com toda a força. Foi um congresso que, né, da história recente do Brasil, teve uma leva muito grande de renovação e ficou cada vez mais conservador. Então essa questão, né, pode ser muito vazio isso de falar, quero renovar o Congresso. O que isso significa especificamente, né? Um renova estilo Renova BR, a gente sabe que é mudar nominhos e manter a mesma lógica política de sempre, manter o status quo ali da forma que estava e às vezes de uma forma que até atrapalha mais porque confunde questões de politização, né? Porque você defende políticas velhas, mas você empacota, né? Pinta de novo ali e parece que fica mais bonitinho, mais palatável, mais agradável, mas as coisas são das mais bizarras possíveis. E eu acho que uma coisa interessante pra gente notar nesse processo era Ricardo Salles, que era do Novo, né, que era uma das coisas mais reacionárias existentes já quando estava no Novo. Então, pro próprio Novo, era uma coisa extremamente reacionária. Hoje ele está tão mais aberto, depois que ele saiu do Novo, ele está tão mais aberto, reacionário, que ele fala assim, tá vendo, Novo não serviu de nada. Porque ele queria que o Novo fosse exatamente aquilo ali, né? É uma questão por isso. Então, essa pesquisa, pra mim, assim, ela conta um pouco da história, né? Que é a história da galera que é uma alta renovação, mas não lembrem quem votou em 2018. Mas ela não conta tudo, porque o que significa essa renovação para as pessoas, né? Difere bastante na sociedade. Mas uma coisa que eu acho que é interessante aqui, né? Pra se notar, é que realmente, galera, não dá muita bola para voto proporcional e para voto majoritário pro Senado, né? A galera presta atenção mesmo no executivo. E tem sido uma das questões pra gente enfatizar. A própria esquerda tá muito empenhada em falar do executivo, é muito óbvio a razão disso, né? A questão do Bolsonaro, mas o próprio Lula já enfatizou várias vezes que não tem a menor possibilidade dele conseguir fazer certas coisas se ele não tiver maior apoio no Congresso. Então,
Tem um lado de verdade nisso aí, muito concreto. Se você tiver um congresso que é mais de esquerda, vai facilitar para várias coisas do programa do Lula, se o Lula for eleito. E tem um lado que é de leituras de Lula sobre governabilidade, que você só consegue fazer certas coisas se você passar essas coisas pelo Congresso também. Então, pedir para as mods colocarem aí o nosso videozinho de governabilidade, em que eu explico, problematizo um pouquinho mais dessas coisas, né? Aí eu acho que tem uma outra coisa que é interessante, que foi mencionada na explicação, assim, sobre essa questão da política em si, é que eu também tenho a impressão de que o personalismo na sociedade, ele atrapalha um pouco a lógica de entender o legislativo, tá? Porque é muito mais fácil você ter aquele personalismo voltado para o executivo, porque são bem menos nomes, eles vão se estruturando com o tempo, e aí eles vão se estruturando e vão se repetindo. Esses nomes vão se repetindo, vão ficando na cabeça, eles vão se autorreproduzindo. Então o personalismo e o executivo, eles funcionam muito bem. Na proporcional, na proporcional e na majoritária para legislativo, é um pouco mais delicado, porque você tem muito mais nomes. Então a gente viu ali, né? Para deputado estadual, são mais de 16 mil candidaturas no país inteiro. Então, para uma candidatura crescer, ter destaque, o trabalho é muito, muito mais árduo e mais prolongado quando a gente olha para esse tipo de candidatura. Então, se a gente já tem uma base eleitoral que é muito focada no personalismo na hora de votar, ela também acaba prestando menos atenção no legislativo. Porque a lógica do legislativo é um pouquinho diferente. E aí eu queria trazer uma outra coisa para vocês aqui, pra gente olhar hoje, que é a própria página do Congresso Nacional, tá? Que gostaria que mais pessoas usassem com mais frequência. No site do Congresso Nacional, para acompanhar o que está acontecendo, né? Então a gente já tinha falado, né, a mesa do Congresso Nacional, que tem o Rodrigo Pacheco, que como senador, que é diferente, né? Você tem a mesa do Congresso Nacional, aí você tem a Câmara dos Deputados e você tem o Senado. Então, no Congresso Nacional, você tem uma mistura entre senadores, nessa mesa entre senadores e deputados, e na Câmara dos Deputados, só deputados, e no Senado, só senadores, né? É isso. E eu queria mostrar aqui, quando você vem aqui, né, tem questões de sessões, né? Então, tem sessão convocada para 8 de setembro. Quando vocês clicam, vocês vão encontrar, por exemplo, resultados da última sessão deliberativa, para você saber, né, o que estava em pauta, que não é pouca coisa, tá? Então vocês podem observar o que foi apreciado, o que não foi. Então, no caso, eles estavam olhando vetos específicos, né? Então eles apreciaram discussão em turno único do veto parcial a um projeto tal. Isso aqui é muito importante porque quando você está lidando com projetos de lei, você vai apresentar os projetos de lei. Você tem você tem ali no nosso sistema, que é bicameral, aquele que está propondo, aquele que está revendo, e aí depois de aprovado no Congresso Nacional, ele vai para sanção ou veto, né? E aí você pode ter o presidente vetando de uma vez, ou fazendo veto parcial, ou sancionando. Então é importante que quando tem esses vetos, a Câmara volte ali para discutir o que foi essa questão do veto, para ver se vai conseguir derrubar esse veto ou não. Então, o processo, ele continua. Então, muitas vezes, o que está sendo discutido ali, por exemplo, na sessão, não é algo novo. É de ter voltado por conta de um veto parcial. Então, por exemplo, teve um veto parcial aqui, relacionado, né, isso aqui é da última sessão deliberativa, que foi 14 de julho. Que foi relacionado a um projeto de lei que estabelece incentivos à indústria da reciclagem e cria o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, o Favor Recicle, e os fundos de investimentos para projetos de reciclagem, ProRecicle. Quando você vê isso aqui, você consegue olhar, né, vai abrir e você consegue olhar como cada deputado votou, tá? Então, você vai ter informações específicas. Isso é importante a gente saber fazer isso aqui, por quê? Nem tudo que pode ser de relevância para sua militância, para sua área, vai sair diretamente no jornal. Então, quando tem uma grande votação, uma votação que está tendo destaque, que está saindo na imprensa, isso pode sair no jornal e vai falar, olha, deputados votaram assim, assado, o presidente vetou, isso aqui foi para ser assinado, sancionado pelo presidente. Então, varia nesse sentido. E muita coisa não vai.
Não vai aparecer, porque são matérias que são consideradas de um peso, né, um pouco, eu não vou falar um peso menor, mas sim menos transversal. Então eles não recebem tanto destaque. E aí pra gente é muito importante saber utilizar essas ferramentas pra gente ver o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quem trabalha com questões ambientais, questões de reciclagem, questões de ciclo de produto, isso é de relevância. Para além disso, quando você vem aqui, você pode clicar em matérias legislativas, tá? Aí, com medidas provisórias, mas deixa eu clicar aqui em matérias legislativas em si. E vai ver o que está rolando. E aí você pode ver exatamente o que está sendo avaliado em relação a vetos, matérias orçamentárias, matérias que estão aguardando sanção. Então, vamos pegar aqui... Deixa eu ver aqui. Olha, tem várias coisas. Tem de tudo, né, gente? Tem até nome de viaduto. É isso. Né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo matérias que estão guardando sanção. Aqui, ó, essa matéria aqui que foi recebida pela presidência dia 19, agora de agosto, e o prazo para sanção é 9 de setembro. Então, PL 2776, que altera, né, os limites da Floresta Nacional de Brasília, tá? Então, o que acontece? Foi aprovado pelo plenário. Então, se foi aprovado, agora foi para a presidência. Você pode ver tudo que aconteceu em relação de tramitação aqui. Você pode ver se tem emendas que foram destinadas relacionadas a isso. Então, no caso, tem uma emenda pelo Jacques Wagner, senador do PT na Bahia, sobre isso, publicações oficiais, documentos, então pareceres específicos, que tem a ver com coisas dos relatores, tem a ver pareceres que informam questões técnicas. Tudo isso tá aqui e é público. Mas a gente sempre fica esperando a notícia, esperando sair no jornal, sabe? Esperando alguém vir contar pra gente. E isso ajuda, né, nesse distanciamento do processo. Então, o site existe, inclusive você pode fazer uma pesquisa direta, né, de matérias. Então, coloquei aqui, ó, enfermagem, né, aqui, ó, do piso salarial da enfermagem, a questão do veto parcial, né, da presidência da República. Então, isso está em tramitação agora. Ou no caso do piso da enfermagem, isso teve notícia, né? Aí já é uma pauta mais transversal, nacional e tudo mais, virou notícia. Então você pode acompanhar diretamente, você pode fazer o estudo abrir aqui e ver o que é o estudo do veto, especificamente isso vai levar para um documento específico. Aí vem a explicação da presidência sobre o veto, né, as ladainhas, essas coisas todas. Vocês vão poder avaliar quando é ladainha, quando não é ladainha, e assim por diante. Por ser um veto parcial, ele tá agora, né, agora em caso de tramitação do veto, e aqui eles explicam especificamente como é que funciona a tramitação, inclusive, do veto parcial. Mas para além disso, vocês podem vir aqui, vocês podem, né, entrar no Congresso Nacional, vocês podem fazer, né, pesquisar matérias simplesmente colocando, né, um trecho aqui e ver no que dá, porque são muitas coisas que estão em jogo, né, e aí tanto coisas que tem tramitação encerrada, aqui inclusive vocês podem olhar a situação, tá? Se teve tramitações encerradas, se foi arquivada, se tá em tramitação, né, então... Abre aqui e a gente vê só coisas que estão em tramitação agora. Mas também é importante focar em eleger pessoas que estão comprometidas a fazerem essa prestação de contas para vocês também. Então, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem candidaturas, gente que eleita tanto ali para a Alerj quanto para o Congresso Nacional, que vai para a pracinha no dia tal, e gente, vim aqui contar o que o nosso mandato fez essa semana. Ou o que o nosso mandato fez nesse mês. Não só na rede social, mas de fazer o cara a cara, tá com as pessoas ali, no cotidiano, diretamente, dialogando sobre o que esses mandatos estão fazendo. Então, eu acho que é muito válido
conversar com essas candidaturas. E aí, como é que vai ser a prestação de conta do seu mandato? Quando vocês forem eleitos, como é que vai ser a prestação de conta? Vocês vão ter métodos, talvez, de consulta? Vocês vão fazer assembleias? Vocês vão fazer consultas formais ou informais através do mandato para saber o que a população quer? Quais são as audiências públicas? Exato, né? Sketch Turner falando que o Chico Alencar é alguém que sempre fez isso. Tarcísio, né? Tem vários nomes podem vir à cabeça, mas em outras partes do país também. O Ivan, lá em Recife, eu acho que ele faz no ônibus, né? Tipo, de entrar no ônibus e fazer a prestação de contas do mandato dele de vereador dentro do ônibus. Então, muito valoroso ter esse cuidado, porque a gente que tá aqui na internet, na Twitch, que já exige um certo nível de integração digital, a gente manja de dar uma olhada. Mas, por exemplo, a linguagem de um projeto de lei, de um processo de tramitação, ela é uma linguagem muito mais técnica. Então, ela atrapalha um pouco a compreensão geral. E aí você vai ter jornalistas, comunicadores, todos muito atentos, tentando trazer muita coisa sobre isso para vocês. Mas, para além disso, é importante que tenha um esforço partindo do próprio mandato de fazer esse contato direto com os eleitores, com a população em geral, sobre o que está acontecendo, denunciar problemas e posições que estão ocorrendo ali na sua área e no seu espaço de atuação, mas também qual que é a nossa posição e dialogar a posição com as pessoas. Então, eu lembro muito quando teve a questão do pacote anticrime do Moro e nós tivemos uma série de decepções de pessoas que se posicionaram de uma forma que achamos ruim ali, o pessoal veio explicar depois por que não estava conversando antes com o eleitorado, o seu raciocínio. Gente, eu tô querendo votar assim. E eu tô querendo votar assim por conta de X, Y e Z, tá? E aí o pessoal fala, é um absurdo, você não pode falar, então tá, eu acho que eu não vou mais votar assim, ou não, eu ainda acho que é importante. Então fazer esse diálogo antes do voto é importante também, quando a matéria está sendo tramitada, e não só depois que votou ir lá justificar porque votou sim, porque votou não, favor, contra, de acordo com a repercussão, ou porque as pessoas foram cobrar. Então, essa coisa da prestação de contas contínua sobre o que está em pauta, o que está tramitando, é muito legal, passa pelas redes sociais, né, pelos veículos oficiais de comunicação do mandato também, mas o cara a cara também auxilia bastante nesse processo. Então, nessa escolha de vocês de candidaturas, tentem dar um peso para essas candidaturas que sabem a importância de fazer a prestação de contas do que está acontecendo ali no legislativo, no cotidiano, e fazendo uma tarefa de informar também, não deixar só para comunicadores e jornalistas estarem informando as pessoas sobre o que está rolando numa Assembleia Legislativa Estadual ou Distrital ou no Congresso Nacional, beleza? E aí, eu acho que isso mais ou menos encerra as coisas que eu queria discutir com vocês sobre o Legislativo. Eu já tô sentindo assim uma falta de ar tremenda aqui. Valeu, galerinha!